Olá, doutora Raquel Ripe, psiquiatra, especialista também em dor crônica, vindo hoje trazer para vocês duas doenças que ressaltamos no mês de fevereiro. Fevereiro chamamos o mês Fevereiro Roxo, aonde lembramos de duas doenças importantes da nossa área: a demência de Alzheimer e também a fibromialgia. Vamos falar um pouquinho hoje, sobre esses dois transtornos. Começando pela fibromialgia. Vocês já viram alguns vídeos meus a respeito? Quem não viu tem oportunidade de procurar no nosso canal. Sou médica especialista em dor pelo Hospital Israelita Albert Einstein e a fibromialgia é, sem dúvida nenhuma, um dos transtornos dolorosos que mais acometem a população. Trata-se de uma referência do paciente de dores fortes, resistentes a tratamento em vários locais do corpo. Grupos musculares, tendões, às vezes sente dores de cabeça, coisas ruins, internas, às vezes o intestino não vai bem, muitas vezes também parece que a dor é lá no osso. Então são dores relatadas pelo paciente. Antigamente existia a necessidade para se dar o diagnóstico de ter os pontos gatilho. Hoje a sociedade de dor diz que não é necessário você apertar e a pessoa sentir dor. Só dela referir essa dor e a gente ter os demais critérios diagnósticos, como alteração de sono, alteração da qualidade de vida, a gente já consegue fazer esse diagnóstico. Embora eu particularmente faça o exame físico do paciente com dor e a gente vê mesmo que esses pontos gatilho, que são os pontos gatilho que parece que ali o nervinho tá embolado, o músculo tá embolado na linguagem popular, são realmente muito dolorosos. Gente, a dor crônica traz sem dúvida uma redução na qualidade de vida de uma forma muito importante e que precisamos levar em conta. Você não dorme bem porque acontecem micro despertares, você vai se mexer na cama, o corpo sente dor e acaba não dormindo de uma forma satisfatória. Quando a gente não dorme bem, a gente não acorda bem, a gente já fica mais irritado, mais nervoso e já acorda com dor. Meu Deus, que vida é essa, Onde você deita, você acorda com dor, você tem dor mesmo em momentos que eram para ser prazerosos na nossa vida. A pessoa tem dor nas férias, a pessoa tem dor namorando, a pessoa tem dor carregando um filho no colo, a pessoa tem dor para trabalhar, para tudo que ela faz. E isso realmente não é legal. E é muito comum vermos esses pacientes com fibromialgia evoluindo para quadros de depressão e ansiedade. Essas duas comorbidades acontecem com muita frequência. Por isso a necessidade de um tratamento sério para a fibromialgia, que inclua atendimento psicológico, psiquiatra, tratando muitas vezes a ansiedade, a insônia, a depressão que pode advir de tudo isso. É necessário a realização de atividade física. Poxa, mas dói. Sim, a gente sabe que dói ao fazer a atividade física, mas é importante, é fundamental para o tratamento adequado. E uma vez a gente conseguindo fazer esse tratamento multiprofissional, que envolve a fisioterapeuta, que envolve o médico de dor, que envolve o psicólogo, muitas vezes até um nutricionista,
nutricionista para você perder peso, uma atividade física regular, com um personal trainer, um pilates. Nossa, a acupuntura vai muito bem para o tratamento da fibromialgia. Enfim, o tratamento multidisciplinar com profissionais sérios, com um engajamento realmente do paciente com dor. Isso é um tratamento correto, mas eu não estou prometendo a cura, sabe? Fibromialgia, a gente diz que tem controle. É muito complicado prometermos a cura para essa doença tão complexa, mas conseguimos melhorar muito qualidade de vida, redução dos sintomas, ajuste da medicação, e é um tratamento que vai ser ao longo do tempo, mas sempre procurando essa assistência multidisciplinar. Se você tem fibromialgia e acha que vai tratar apenas com medicação, você está errado. Sinto muito, mas não existe o tratamento de fibromialgia só com remédio. Estamos fadados ao fracasso. Então, procure um profissional habilitado, de preferência um especialista em dor, que trate dessa forma multidisciplinar. E a outra doença, a demência de Alzheimer, sem dúvida, uma das demências, existem vários tipos de demência, mas uma das mais prevalentes, que mais acontecem na nossa população, e cada ano que passa mais ainda, porque a população vem envelhecendo e é uma doença que quanto mais idoso você for, maior é a chance de desenvolver isso. E a demência de Alzheimer, né? A gente sempre vai falar de Alzheimer e lembra que é a doença do esquecimento, onde a memória das pessoas é atingida. Mas a gente não está falando só de memória quando a gente fala de Alzheimer. A doença de Alzheimer é um transtorno degenerativo e incurável, tá? Degenerativo significa que ele vai avançando, avançando, avançando. A gente não pode regredir, né, no que já foi perdido ali do nosso cérebro, das nossas capacidades. Mas a gente pode, com um tratamento adequado, com a medicação adequada, fazer esse trem andar um pouquinho mais devagar para não causar tantos sintomas. Além disso, nós temos nas demências e também na demência de Alzheimer uma perda progressiva das capacidades, certo? Então, primeiro vem ali uma falta de palavras, de repente vem um esquecimento de nomes, esquecimento de fatos. Em geral, acometem principalmente os fatos mais recentes, o que eu tomei no café da manhã, o que eu acabei de te falar, e a pessoa acaba lembrando de fatos de mais lá antigamente, e pode se apresentar de diversos sintomas em fases mais avançadas, inclusive com alucinações, delírios. Os idosos acham que alguém está querendo envenenar a comida deles, né? Algumas coisas que estão sendo perseguidos, que a família está querendo matá-lo e tudo mais. Começa completar essas lacunas de memória com fatos que não ocorreram, certo? Mas é a progressão da doença realmente, até chegar realmente a uma incapacidade da pessoa ter a sua vida com uma completa autonomia, né? Daí a gente diz que realmente já existe uma demência instalada, né? Necessitando sim um tratamento adequado que vai fazer essa progressão da doença ser mais lenta. Mas essas pessoas em geral vão perdendo a autonomia, vão perdendo, né, a capacidade de fazer as coisas sozinhas, né? Necessitando sempre alguém presente, alguém para auxiliá-los desde as coisas mais básicas. Pacientes com quadros avançados podem não falar mais, necessidade
de uso de fraldas, porque perde o controle da urina, das fezes, muitas vezes acabam não caminhando mais sozinhos, e é essa a progressão em níveis avançados da doença. Duas características importantes quando a gente fala de demência de Alzheimer, né? Pode ter, gente, apresentações que não é só no idoso, apresentações com um diagnóstico mais precoce. Isso é importante porque, em geral, são apresentações mais graves da doença também. E, de novo, aqui, trazer o segundo aspecto que eu ia falar, de um tratamento também multiprofissional. Como a pessoa vai perdendo muitas capacidades funcionais, como o andar, o falar, né? Além do remédio, é necessário um estímulo de uma fisioterapia, é necessário um estímulo de uma fonoaudióloga, é necessário uma melhor nutrição, porque são pacientes que às vezes esquecem o que comeram, comem de novo, ou então não comem com qualidade, e pode existir uma perda nutricional importante. Então, novamente, assim como no tratamento da fibromialgia, o tratamento multidisciplinar, não se trata demência de Alzheimer só com remédio. Então, falamos neste vídeo sobre o fevereiro roxo, essas duas doenças que queríamos lembrar na data de hoje. Até mais e nos falamos em breve.